E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Macedo e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a nossa maratona de resolução de questões. Dessa vez, o tópico 4 do seu edital, do cargo Apoio Administrativo para o concurso do CIA e Acre, tá? A gente vai resolver algumas questões de rotina de compras. Antes de tudo, convido você a me seguir lá no Instagram. Lá tem algumas questões comentadas, assim como no YouTube, mas de uma forma mais dinâmica e mais direta, tá bom? Sem uma explicação muito detalhada, certo? Então, sem mais enrolação, vamos resolver nossas questões. Mas antes, dá uma olhada aqui no canal que eu já postei outros vídeos acerca do concurso do CIA e Acre, tá? Já postei vídeo de administração pública e dos princípios da administração pública. Vale a pena você conferir, tá? Ficou muito bom os vídeos. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para nossa primeira questão. Nossa primeira questão diz o seguinte, tá? Uma tradicional organização de um sistema de materiais pode ser dividida nas seguintes áreas de concentração. A primeira é o controle de estoques, a segunda, compras, terceira, almoxarifado, aqui tá outras opções para almoxarifado, né? Pode ser chamado de armazém, depósito. Quarto, planejamento e controle da produção. Quinto, importação. E sexto, transporte e distribuição. Então aqui ele fala de uma organização do sistema de materiais de uma forma mais ampla, tá? Então ele pede o seguinte: considerando a organização dos sistemas de materiais, assinale a alternativa que se relaciona corretamente com o setor de compras. Então aqui ele quer que a gente marque a alternativa que esteja de acordo com o que é o setor de compras. Para você resolver essa questão, é interessante que você saiba um pouquinho dos aspectos de cada um desses itens que complementam esse sistema, tá? Então, para adiantar, eu já coloquei eles aqui de forma sequencial, tá? Para a gente só colocar algumas informações ao lado de cada um. Bom, o que é o controle de estoques, tá? O controle de estoques ele é responsável por monitorar e gerenciar os níveis de materiais armazenados, tá? De modo que atenda à demanda sem gerar excessos ou faltas. Então, vou colocar aqui algumas palavras-chave ao lado, mas aí você, nas suas anotações, você coloca essa descrição completa que eu dei, tá? Então, ele é responsável por monitorar, vou colocar aqui, ó. Monitorar e gerenciar os materiais armazenados, tá? Então, vou colocar monitorar e gerenciar materiais. Lembrando, no controle de estoques, que vai ser a responsabilidade de monitorar e gerenciar os materiais armazenados, de modo que atenda a demanda, sem que tenha um excesso de materiais e sem que haja falta desses materiais, certo? O setor de compras, que é o que a questão pede pra gente, ele foca na aquisição de materiais, bens e serviços necessários para a operação da organização, tá? E tudo isso inclui a seleção e a negociação com os fornecedores, elaboração de pedidos e o acompanhamento de entregas, tá? Para garantir a qualidade, o custo e o pagamento adequado. Então, as palavras-chave para a gente entender acerca das compras é a aquisição, de materiais, bens, serviços, tá? Falou de aquisição de materiais, bens e serviços que é necessário para a operação da organização, a gente está falando aqui do aspecto das compras, tá? Já o almoxarifado, ela é a área dedicada a armazenar tudo isso. Então é um ambiente que tem que ser seguro e organizado para armazenar todos esses materiais, tá? Então, além disso, no almoxarifado, ele fica responsável por receber, catalogar, armazenar e distribuir os itens conforme as necessidades internas, de modo a otimizar o espaço e minimizar desperdícios. Então, quando a gente fala de almoxarifado, a gente está falando aqui do aspecto de armazenamento, tá? Área para armazenar. Então, almoxarifado é a área dedicada a armazenamento seguro e organizado dos materiais. Show? É isso. O tópico aqui de planejamento e controle de produção, que a gente pode chamar de PCP, nessa parte aqui que fica o planejamento e o monitoramento da produção, tá? De modo a garantir que os recursos sejam usados eficientemente e que a demanda seja atendida. Então, aqui também envolve o cálculo de necessidade de materiais, a programação de produção, de modo a sincronizar também com o controle de estoques e as compras, tá? Então, falou de planejamento e controle de produção, a gente está falando aqui de basicamente planejamento e monitoramento, tá? Então aqui eu vou só rabiscar aqui, tá? Vou ter que escrever de novo, mas você entende que envolve planejamento, mas também envolve monitoramento. Monitoramento do quê? Dos recursos, tá?
de modo a garantir que eles sejam usados de forma eficiente, tá? Sem que haja desperdício ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui a parte de importação diz respeito à gerência de processos de aquisição de materiais, tá? Provindos ali do exterior, tá? Então o nome é bem autoexplicativo. Só que também envolve atividades como negociação internacional, acompanhamento de embarques, documentação de importação e a conformidade com as leis das alfandegárias, tá? Então, falando em importação, tá falando aqui de aquisição de materiais, tá? Do exterior. Então, nessa parte de importação é onde gerencia o processo de aquisição de materiais vindos do exterior, beleza? E a última parte aqui, que é o transporte e distribuição, é a etapa que coordena o transporte e a entrega de materiais e produtos, tá? Tanto internamente quanto para os clientes. Então aqui, ó, você pode pegar as palavras-chave como coordena o transporte. Vou colocar aqui, ó, de materiais. Então a parte de transporte, ele faz essa coordenação ali do transporte de materiais tanto internamente quanto externamente no que diz respeito aos clientes, tá? Então, com base nisso aqui, a gente já consegue marcar a nossa alternativa, certo? Letra A diz o seguinte: acompanhe e controle o nível de estoque e o investimento financeiro envolvido de modo que o processo de produção, venda da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Tá errado, tá? Isso aqui se trata do controle de estoques. É no controle de estoques que é responsável por monitorar e gerenciar os níveis de materiais armazenados, tá? De modo que atenda à demanda sem gerar excessos ou falhas. Então aqui, ó, você pode marcar como F. Letra B diz o seguinte: coordena a administração de frota de veículos e também contrata as transportadoras que prestem serviços de entrega e de coleta. Isso aqui não se trata do setor de compras, tá? Se trata do setor ali de transporte e distribuição. É nele que coordena o transporte e a entrega de materiais e produtos, tá? Tanto na parte interna como na parte externa, né? Que seria para os clientes. Também gabarito errado. Letra C diz o seguinte: responde pela guarda física dos materiais em estoque, com exceção dos produtos em processo, tá? Falou de armazenamento, guarda física dos materiais em estoque, a gente está falando dos almoxarifados, né? Então aqui a gente também já pode eliminar. Letra D diz o seguinte: responsabiliza-se pela programação e pelo controle do processo produtivo. Isso aqui está falando do planejamento de controle de produção, né? Que é o PCP, que é a etapa ali do setor que planeja e monitora a produção para garantir que os recursos sejam usados eficientemente. Então aqui ele está se referindo ao planejamento de controle de produção. Também está errado, tá? E a nossa última questão, né, que foi o que sobrou aqui: preocupa-se sobremaneira com a reposição do estoque de matéria-prima e de todos os insumos necessários para a sua produção ou comercialização. Perfeito, isso daqui é exatamente o que diz o setor de compras, né? É a etapa ali que foca na aquisição de materiais, bens e serviços necessários para as operações da organização. Então, gabarito letra E, tá? Questãozinha que exige que a gente saiba um pouquinho detalhado de algumas etapas do setor, né? Mas com isso aqui, cara, você já resolve muitas questões, tá bom? Então é isso, vamos para a nossa próxima questão aqui. A questão diz o seguinte, ó: o objetivo da administração de materiais consiste em prover o material correto, no lugar de operação correto, no instante correto e em condição utilizável ao custo mínimo. Para tanto, o processo de compras é fundamental e apresenta como atividades centrais, exceto, porque ele está falando do processo de compras, tá? Bom, ele quer a alternativa que está errada, né? Quando coloca um exceto, é como se ele invertesse o que ele quer. Então, a alternativa que está errada aqui diz respeito a monopolizar as fontes de suprimentos. Quando se acontece essa monopolização de fontes de suprimentos, o que significa isso daqui? É basicamente comprar de somente um fornecedor, né? Então, tu vai monopolizar o poder ali, o poder de compra, de venda, no caso, em uma única mão. Então, isso daqui não é legal em dois aspectos principais, tá? Primeiro é que monopolizar as fontes de suprimentos não é uma prática tão ética, tá? E nem uma estratégia muito positiva, pois limita a competitividade e pode resultar em preços mais altos, né? Além disso, uma menor qualidade dos produtos adquiridos, então tu fica ali limitado. Quando se fala aqui no processo de compras, é sempre importante você ter à disposição diversos fornecedores à sua disposição, tá? Então, monopolizar as fontes de suprimentos é sempre
uma prática que não deve ser utilizada, tá? Gabarito letra D. Antes de a gente continuar, vamos ler aqui as outras alternativas, tá? Verificar notas fiscais, isso aqui é importante, tá? Até porque é obrigatório emitir notas fiscais, né? Então isso aqui realmente faz parte do processo de compras. Manter registros e arquivos, isso aqui é fundamental principalmente pro processo ali de controle, né? Saber o que tá acontecendo, entrando e saindo. Conseguir informações de preço, isso aqui também é fundamental, principalmente na questão de mercado. Saber onde você pode comprar pelo melhor custo-benefício, né? Aquele preço que seja mais acessível, à medida que a qualidade também seja boa, tá? Então o gabarito da nossa questão aqui, letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Na administração de compras, follow-up significa... Follow-up é uma palavra em inglês, tá? Isso aqui é uma questão de administração de compras, tá? Rotina de compras. Apesar de ter uma palavra em inglês aqui, ela também é muito utilizada na administração de compras, tá? No inglês, o termo follow-up é um termo que significa acompanhar, tá? Se você já tem essa ligação, de cara você já poderia marcar a letra C. Porque é a única questão ali que fala de acompanhamento, acompanhar, usa o verbo acompanhar, né? Mas quando se trata de follow-up, né, de compras, são as práticas para garantir, tanto para atender os pedidos dos clientes, né, quanto para manter sua infraestrutura em pleno funcionamento. Então follow-up é justamente acompanhar o pedido em sua etapa inicial até a sua etapa final ali. Então é isso daqui que significa follow-up, tá? Gabarito correto, letra C. Com referência à gestão de compras, tá? O processo de gestão de compras inicia-se com a cotação junto aos fornecedores, a fim de identificar a demanda, o preço e a qualidade dos bens a serem adquiridos. Mesmo que você não conheça do assunto, você poderia já de cara marcar essa questão como errada pela lógica, tá? Vamos lá. Imagina que você é de uma empresa e você necessita comprar alguma matéria-prima que está em falta na sua empresa. Quer dizer que você vai se juntar com esses fornecedores para identificar a demanda da sua empresa? Pô, a demanda da sua empresa, quem vai fazer isso é você, na medida da etapa do planejamento estratégico ali, né? Você não vê a demanda com quem você vai comprar, né? Esse é um processo interno, né? Seguindo essa lógica, você já poderia eliminar essa questão. Mas seguindo a lógica da gestão de compras, eu vou explicar como que se resolveria essa questão, tá? O processo de gestão de compras, na verdade, ele começa muito antes da cotação com os fornecedores. A fase inicial normalmente envolve na identificação de necessidades dentro da organização, tá? Então, primeiro verifica-se as necessidades que a empresa precisa, tá? E depois faz a avaliação da demanda pelos produtos ou serviços que precisam ser adquiridos. Então, identifica a necessidade e depois procura pela demanda dos produtos e serviços. Isso depois é seguido pelo processo de busca e avaliação de fornecedores. E só depois é feita a cotação ou pedido de proposta para identificar os preços e condições oferecidos pelos diferentes fornecedores, tá? Bom, eu vou escrever tudo isso aqui em tópicos para ficar mais fácil a compreensão, tá? Então, a etapa 1, ó, ela diz respeito à identificação de necessidades. A etapa 2 diz respeito à avaliação da demanda. Então, primeiro, identifica-se quais são as necessidades da empresa e depois faz a avaliação da demanda, aquilo que é preciso. Terceiro, é aqui que se busca e se avalia os fornecedores potenciais, tá? E só agora, na etapa 4, por assim dizer, tá? É que ocorre a cotação ou pedido de proposta. Então observa que a cotação junto aos fornecedores, ela é uma das últimas etapas, tá? E não como a questão afirma, que ela é um processo que inicia-se com a cotação junto aos fornecedores, tá? E ainda, nessa gestão de compras, tem uma quinta e última etapa, tá? Que é a etapa da avaliação e escolha do fornecedor.
Bom, na etapa 1, identificação de necessidades, é onde ocorre a análise da quantidade, especificação e momento em que os itens ou os serviços serão identificados, tá? Então é onde a gente faz essa identificação geral. Na etapa 2, é onde é feita a análise da quantidade, a especificação e o momento em que os itens ou os serviços serão requisitados. Então é uma análise geral daquilo que vai ser necessário para poder suprir essas necessidades que foram identificadas na etapa 1, tá? A etapa 3 diz respeito à designação dos fornecedores que possam atender as necessidades que foram identificadas nas etapas anteriores, tá? Então aqui a gente vai fazer as pesquisas e essa avaliação acerca dos fornecedores, tá? Na etapa 4 é onde vai ocorrer a solicitação de informações sobre preços, prazo de entrega e de outras condições comerciais junto com os fornecedores, tá? Então é onde uma etapa que vai ocorrer o diálogo ali para chegar em um acordo entre ambos. E na última etapa, na avaliação 5 da nossa gestão de compras, é onde ocorre ali a avaliação e a escolha do fornecedor, né? Onde lá vão ocorrer as propostas, né, que serão analisadas. Então é aqui também que é escolhido o fornecedor com o melhor custo-benefício. Isso daqui são as etapas aqui da gestão de compra, tá? Gestão... Recapitulando, a questão diz que o processo de compras, a gestão de compras inicia-se com a contação junto aos fornecedores. Como a gente viu, é um processo que está aqui na etapa quase final, né? Etapa 5 ali. Então, gabarito da questão errado, tá? Vamos para nossa próxima questão aqui, ó. Na administração pública, a melhor prática para o cadastro de fornecedores consiste em eleger um fornecedor de qualidade para cada um dos itens de estoque necessário para a construção de parcerias duradouras e fidelizadas. Como a gente viu em uma questão anterior, nunca é bom monopolizar a sua fonte de suprimento na mão de um único fornecedor, tá? Isso aqui normalmente pode gerar em preços mais altos, além de uma menor qualidade, né? Já que o cara ele vai estar a todo momento tendo você à mercê dele, né? Então ele pode usar da má fé. Além disso, não é uma das melhores estratégias, né? A melhor estratégia mesmo é ter várias fontes ali de suprimentos, né? Em outras palavras, ter vários fornecedores. Estabelecer relações diferenciadas com novos fornecedores para conseguir o produto ou serviço mais adequado às necessidades do órgão público. Essa questão aqui, ela pode até soar como certa, tá? Mas quando a gente fala de relações diferenciadas, fica meio estranho, tá? Lembrando que quando a gente fala de algo que envolva a necessidade de órgão público, tem que passar por uma licitação, tem que passar por um processo mais rigoroso, tá? Então estabelecer relações diferenciadas com novos fornecedores não parece tão ético, tá? Do ponto de vista da disciplina, ok? Então eu vou deixar aqui, caso a gente encontre uma alternativa melhor, a gente pode até marcar ela e anular essa. Por enquanto eu vou deixar registrar o maior número possível de fornecedores a partir do contato com sindicatos e associações, sendo dispensável a submissão da listagem inicial de fornecedores aos critérios de seleção predefinidos. Errado, né? Essa questão aqui tá bem errada, tá? A letra D é o seguinte, ó. Reunir o maior número possível de fornecedores que em avaliações prévias preencham, além dos requisitos básicos, exigências complementares pré-definidas. Cara, essa questão aqui tá perfeita, tá? O que tá correto. Essa questão diz que a gente precisa reunir o maior número possível de fornecedores que tenham os requisitos básicos para aquela função, para solucionar os problemas, seja para venda de um produto, né, de um estoque e tudo mais. Então essa questão aqui ela tá perfeita, tá? De cara a gente já poderia anular, a gente já poderia aqui eliminar a alternativa B, tá? Então por último aqui, monitorar o comportamento do mercado fornecedor com o intuito de manter sempre ativos os cadastros de fornecedores com os 3 melhores preços. Errado, tá? A questão dela tá perfeita. Quando a gente fala ali cadastro de fornecedores, nós sempre temos que sair de um pressuposto de que monopolizar ali somente um fornecedor não é uma prática nem ética e nem estratégica, pois te limita competitivamente, né? Você fica à mercê daquele cara, o mercado ele é competitivo, então você deixaria de ver propostas melhores e pode resultar ainda em preços mais altos e uma menor qualidade dos produtos que serão adquiridos. Gabarito correto, letra D. Então é isso, muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da apostila completa para o curso do CIE e Acre, tá? E lá vai ter somente aquilo que vai cair na sua prova. Conteúdo extremamente direcionado e estratégico para a sua banca e para o seu cargo, tá? Não tem apenas para o cargo de apoio administrativo, mas também tem para os cargos de professor. O link de tudo vai estar aqui na descrição. E caso você já esteja confiante na teoria, já tem uma base boa, também vou deixar o link aqui de uma apostila com mais de 5.000 questões para o cargo de apoio administrativo e educacional. Então se você tem interesse, o link vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!